Olá, eu sou o professor Jonatas Braga e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu tenho recebido com muita constância no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, é só procurar lá, Prof. Jonatas Braga. A pergunta é a seguinte: por onde começar a ler Nietzsche? Essa é uma pergunta que faz total sentido, porque a obra de Nietzsche, ao contrário de outros filósofos, não é uma obra muito delimitada, muito bem organizada, onde você identifique ali os pontos introdutórios de sua obra ou vai para um determinado conceito específico. Pelo contrário, as suas ideias estão amplamente espalhadas, os seus conceitos estão dispersos ao longo de toda uma obra, né? E é óbvio também que a gente tem três fases distintas da produção filosófica de Nietzsche, né? A fase inicial, a fase mais jovem, a fase da maturidade, a fase tardia, aquela fase que inclusive é afetada um pouco pelos problemas de saúde que o Nietzsche vinha sofrendo no final da sua vida. Inclusive, a última obra, né, que ele escreveu, que ele publicou aí, uma obra autobiográfica, Ecce Homo, reflete um pouco mais desses devaneios até que Nietzsche estava vivenciando. Então, eu vou apresentar aqui a sequência que eu acredito ser uma das melhores ordens, aí, melhores sequências para ler Nietzsche, e depois eu vou explicar também alguns conceitos que são fundamentais para você entender o pensamento de Nietzsche, e também vou te dar algumas orientações em relação à escolha dos livros e também de traduções para você priorizar. Ok? Então, para ganhar tempo, sabendo que o vídeo tem essas partes que eu já indiquei, eu vou direto ao ponto, eu vou apresentar aqui para você. Essa aqui é a ordem, essa aqui é a sequência que você vai ler e vai compreender Nietzsche de uma maneira mais tranquila. Não vai ser fácil, ler Nietzsche é uma aventura, mas é a sequência que faz mais sentido para mim, tá? Então, começamos por Crepúsculo dos Ídolos, que é esse livro aqui, Crepúsculo dos Ídolos. Depois a gente vai para Além do Bem e do Mal. Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral. E esse aqui é um livro um pouco diferente, por quê? Enquanto os primeiros têm muitos aforismos, esse texto aqui da Genealogia da Moral é um livro onde ele discorre com textos maiores, né? Ele escreve de forma mais dissertativa e menos aforismática. Depois, Gaia Ciência, é um livro também pequeno aí, também com alguns aforismos muito bons, tá? E O Anticristo, inclusive foi o livro que eu comecei a ler Nietzsche, estava na faculdade ainda, o primeiro contato que eu tive. O título me chamou a atenção, eu sendo cristão, cursando a faculdade de Ciências Humanas, fui procurar algum livro na biblioteca, gostei desse livro e comecei. Não entendi muita coisa, vou explicar por quê. E, por último, nós temos um dos mais famosos livros aí do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Algumas traduções trazem Assim Falava Zaratustra. Então, essa é a sequência. Agora, vamos para alguns apontamentos iniciais em relação a essa sequência. Primeiro apontamento: não existe uma sequência correta. Existe uma sequência mais indicada. Por quê? Se você procurar na internet, você vai ver vários vídeos, com vários professores de filosofia dando orientações distintas. Igual, tem alguns professores que recomendam começar por esse aqui, que é um dos últimos. Porque aqui nessa autobiografia, Nietzsche fala sobre ele mesmo, ele se apresenta e ele comenta sobre várias de suas obras. Então, algumas pessoas indicam começar por esse. Então, a ordem, a sequência não é uma sequência universal. É a sequência que eu, enquanto estudioso da filosofia, enquanto alguém que buscou compreender Nietzsche ao longo dos últimos anos, percebo que é a sequência que mais faz sentido. Então, comece por Crepúsculo dos Ídolos, depois vai para Além do Bem e do Mal, depois Genealogia da Moral. Então, se você percorrer esses três livros aí, você já vai ter uma noção muito ampla, muito legal, e aí já vai ter mais, digamos, mais preparação, mais traquejo aí com as ideias, com os conceitos de Nietzsche, para compreender livros mais densos e mais complexos, como, por exemplo, Assim Falava Zaratustra. Esse Assim Falava Zaratustra é um dos mais conhecidos, então muitas pessoas acabam de maneira equivocada começando a ler Nietzsche por esse livro, Assim Falava Zaratustra. Então algumas pessoas me procuram no Instagram falando: você podia me ajudar a entender essa parte, porque eu comecei a ler e não entendi? Mas aí eu falo: olha, você começou a ler pelo livro errado.
Então você não está entendendo porque você precisa de ter um conhecimento anterior para entender essa crítica, entender essa ideia. Então esse é o primeiro apontamento. Não existe uma sequência correta. Existe a sequência mais indicada para quem leu, para quem estudou. Outro apontamento fundamental. A gente sabe, obviamente, não é barato comprar livro no Brasil. Não é barato. Então, você vai achar livros baratos que as traduções não são tão boas. Por exemplo, os livros da La Fonte, o livro da Martin Claret, não são livros tão bons. Livros bons, traduções boas, que tem bons tradutores, que são edições muito boas, que infelizmente são mais caros. EdPro, muito bom. E também livros da editora Vozes. Inclusive tem alguns comentadores de Nietzsche que tem muitos livros excelentes aí explicando obras. Igual, por exemplo, aqui nós temos Assim Falava Zaratustra, uma chave de leitura. Então, é um livro que eu li para poder entender melhor Assim Falava Zaratustra. Então, essa outra dica está associada com outro apontamento que eu tenho aqui. Eu falei que tem 3 apontamentos. O primeiro deles foi, não existe uma ordem correta de leitura. O segundo foi, tome cuidado com as traduções. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui sugestões de livros para você comprar. Cada uma das minhas indicações eu vou trazer com a tradução que eu julgo, né, que eu acredito ser a mais adequada. E olha só, eu não separei aqui, mas eu tenho livros de diferentes editoras. Então eu tenho propriedade para falar que determinada tradução é muito melhor. Isso vai interferir muito, afinal é uma tradução do alemão, né? Então alguns conceitos, algumas ideias são mais bem contextualizados em determinadas traduções. E o terceiro apontamento que eu tenho para você é em relação ao que eu disse aqui dos comentadores dos livros de Nietzsche. Olha só que ponto importante. Começar a ler Nietzsche pelo próprio Nietzsche é mais difícil. Então, eu recomendo você buscar um autor que fala sobre Nietzsche, os comentadores, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma biografia de Nietzsche chamada Eu Sou uma Dinamite. Esse livro é incrível. Você vai ver a vida de Nietzsche como um todo, as relações que Nietzsche estabeleceu, os aforismas de Nietzsche separados por temas. Então é um livro que vai te permitir ter uma visão muito panorâmica da vida e da trajetória do Nietzsche. Agora, tem outro livro aqui que chama Nietzscheanismo. Esse livro traz uma introdução à filosofia de Nietzsche e também traz o diálogo de Nietzsche com outras tradições filosóficas. Então é bom para você, por exemplo, quer ver só para você ter uma ideia, só para aguçar um pouco a sua curiosidade. Olha só, Nietzsche o existencialismo, Nietzsche o pós-estruturalismo, Nietzsche a política, Nietzsche e o feminismo, Nietzsche e a teologia. Então é ótimo para a gente entender os pontos de interseção, os diálogos de Nietzsche com outras áreas da filosofia, com outras tradições intelectuais. Então, é ótimo. Agora, tem um livro, esse livro aqui foi um presente que eu ganhei, é um livro que eu buscava já em sebos aí pela internet e tinha dificuldade de encontrar. Hoje eu acredito que é mais popular, porque eu vi algumas partes dele na internet e eu fiquei muito interessado. E eu ganhei esse livro, que é um livro muito legal, chama Nietzsche em HQ. É um livro que traz conceitos ótimos, assim como o Eterno Retorno, Amor Fati, e assim, é uma leitura tranquila, é gostosa, porque eu também sou suspeito para falar, porque eu gosto de quadrinhos, né? Então, na minha infância eu lia muito quadrinhos, gostava de quadrinhos, gostava de mangá. E aqui você vai ter, desde o nascimento do Nietzsche, ele com a família, os problemas de saúde, relacionamento, tudo aqui retratado. É muito legal, até a morte de Nietzsche. Então, é uma obra leve, embora trate de problemas filosóficos e também de uma biografia muito interessante, que é a biografia de Nietzsche. Então, esse livro é muito legal. Eu vou deixar todas essas recomendações na descrição, tá? Então, você pode comprar diretamente nos links que eu vou deixar aqui. Nunca comece por Assim Falava Zaratustra, comece
pelo livro Crepúsculo dos Ídolos. E por que que esse livro é tão indicado para a gente começar? Primeiro, porque aqui você vai ver Nietzsche fazendo duras críticas à filosofia socrático-platônica e ao cristianismo, à moral cristã. E olha só, olha o subtítulo desse livro. Crepúsculo dos Ídolos ou Como Filosofar com o Martelo. Nietzsche filosofa com o martelo. E essa metáfora está muito associada com o estilo agressivo de suas reflexões, dos seus aforismos. Só abrindo parênteses. O que é aforismo, né? Nietzsche afirma, inclusive, aqui no finalzinho do Crepúsculo dos Ídolos, ele afirma: o aforismo, a sentença, nos quais sou o primeiro a ser mestre entre os alemães, são as formas da eternidade. Minha ambição é dizer em 10 frases o que todos os outros dizem em um livro, ou o que todos os outros não conseguem nem dizer em um livro. Minha ambição é dizer em uma frase ou em 10 frases aquilo que muitos não conseguiram dizer em um livro. Então, um aforismo dentro da filosofia de Nietzsche é uma frase curta, é um pensamento curto que traz um significado denso, complexo. Exemplo: o cristianismo é o platonismo do povo. Com esse aforismo, Nietzsche quer dizer o quê? Que a filosofia socrático-platônica foi radicalizada e popularizada pelo cristianismo. Aquele ideal de um céu, de um mundo perfeito, do mundo das ideias que nasceu ali dentro da teoria das ideias de Platão, a gente vê isso sendo radicalizado com a concepção de céu, de bem e mal, dentro da tradição cristã. Né? E aí você pega dentro da filosofia medieval o quanto a obra de Platão influenciou Santo Agostinho, o quanto o Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, influenciou ali na construção da teologia católica. Então você percebe que uma frase remete a inúmeras reflexões. Vou te dar mais um exemplo. Aquele que tem um porquê suporta quase que todos os comos. Os homens não buscam a felicidade, apenas os ingleses fazem isso. Então, quando Nietzsche fala aquele que tem um porquê suporta quase que todos os comos, ele fala aquele que tem um propósito, ele vai suportar quase que todos os processos para alcançar aquele objetivo de vida, para concretizar aquele propósito. E aí, esse processo até alcançar o resultado é marcado por dor, por sofrimento. Então, quando o termo suportar quase que todos os comos, quer dizer, eu vou conseguir superar quase que todos os desafios que a vida vai me impor até eu alcançar um determinado objetivo. Por quê? Aí entramos na segunda parte da frase, do aforismo. Apenas os ingleses buscam a felicidade. Isso aqui já faz uma referência ao utilitarismo, uma corrente filosófica que predominou na Inglaterra, que teve como seus principais expoentes Jeremy Bentham e John Stuart Mill, acreditava que a validade da ação humana encontra-se na quantidade de pessoas que são impactadas positivamente por aquela ação, ou, simplificadamente, no grau máximo de felicidade que uma ação pode gerar. E aí o Nietzsche julgava essa visão ingênua. Então você está percebendo que eu trago um aforismo e um conjunto de reflexões? Só mais um exemplo, um aforismo muito famoso: Deus está morto. As pessoas podem interpretar de maneira muito simplória, achar Nietzsche está defendendo o ateísmo. Só que ele está falando de um conjunto de valores que estavam estruturados na crença em Deus, em valores metafísicos, transcendentais, um conjunto de valores morais, uma cultura. Tudo isso foi se diluindo com o advento da modernidade. Então, aqui no livro Crepúsculo dos Ídolos você vai encontrar vários aforismos e também você vai encontrar de maneira muito clara a crítica que Nietzsche tem a Sócrates. Inclusive, o capítulo 2, o título é O Problema de Sócrates. E então você vai ter essa noção. Agora, para que você entenda bem o pensamento de Nietzsche, eu te recomendo duas coisas. Entenda um pouco mais sobre a história da filosofia e me acompanhe aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe aqui o seu comentário sobre sugestões de livros de Nietzsche que eu possa explorar, sugestões de temas para as próximas aulas. Eu estou aqui para te ajudar a alcançar a sabedoria por meio da filosofia e a entender de maneira mais fácil os grandes nomes da história do pensamento filosófico. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.